quando o governo do PT, nas propagandas todas, acusa a oposição de querer vender a Petrobras, privatizar a Petrobras, a reação sempre que a gente vê, de maneira geral, é não, não é isso, nós não queremos, a Petrobras nunca vai ser privatizada. Agora, um país que seja maduro e adulto o suficiente pode discutir, sim, talvez, se precisa ter uma empresa tão grande, se a Petrobras pode vender uma parte que não serve mais, que não é missão do Estado, mas nem isso a oposição faz. Por quê? Eu acho que tem que fazer. Por exemplo, o senhor teria coragem de dizer, olha, a Petrobras, por exemplo, tem posto de gasolina, tem distribuidora, tem um monte de coisa. Isso daqui talvez pudesse, daqui a 5, 10 anos, ser preparado para vender? Eu defendo isso. Você sabe o que a Petrobras faz hoje? Fernando, você devia pesquisar isso, a diversidade de coisas. A Petrobras produz fio. Eu sei, então, têxtil, é uma empresa muito grande. Fio têxtil em Pernambuco, a Petrobras. Tá certo? Qual é a função da Petrobras? Básica, prospecção, extração, produção de petróleo, tá certo? Isso é o coração da Petrobras. Isso deve ser preservado. A Petrobras hoje produz adubo, energia elétrica. Tem cabimento? Gás. A distribuidora deveria existir? Distribuidora de combustível, que é lucrativa. Eu acho que a Petrobras devia ser dividida em empresas autônomas, numa holding, e aí em cada caso, ou você vende, ou você abre o capital. O Banco do Brasil fez isso, com alguma coisa na área de seguro de crédito, seguro. E deu certo. Então, eu não teria nenhum problema de desfazer, ou conceder, ou associar a Petrobras em áreas diversas, que ela não tem que estar. A meu ver, ela não tem que produzir fio têxtil, ela não tem que fazer adubo necessariamente, ela não tem que fazer isso, fazer aquilo. Ela tem que ficar concentrada. Distribuição, você sabe que a Petrobras tem 300 mil funcionários terceirizados, Fernando. Isso é imanejável. Você criou um monstro, tá certo? Que não dá para governar. Olhando todas as acusações que pesam aí nesse caso da Petrobras e contra o governo também, o Financial Times fez até uma lista de elementos que poderiam sustentar um eventual impeachment da presidente Dilma. Qual a sua opinião sobre esse debate a respeito do impeachment? Olha, primeiro o debate existe. Não cabe a nós dizer tem que existir, não tem que existir. Ele surge. Eu estou andando na rua, em qualquer lugar do Brasil, viu? Não é só em São Paulo. Você está aí, está num lugar, o sujeito vê, tem que tirar essa mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Há um sentimento de indignação grande. Eu acho que impeachment não é programa de atuação da oposição. A oposição que tem que fazer é cobrar, criticar, mostrar as vulnerabilidades, apontar aquilo que está acontecendo, como eu fiz, aliás, por exemplo, num artigo nessa semana a respeito da saúde, mostrando qual é a situação de fato, qual é a origem desse drama existente. E não é uma coisa que vem dos céus, de maldição da natureza, não. Foi fruto de políticas erradas. Isso é o que nós temos que fazer. Impeachment não é programa de governo. Agora, a lista do Financial Times, ela, digamos, tanto quanto eu tenha visto, são pontos de fraquezas do governo. Pontos que enfraquecem. Nós estamos hoje, Fernando, com um governo fraco, né? O Brasil está com um governo muito fraco. Isso independe de questão de impeachment, não impeachment, tá certo? É muito importante para qualquer país ter um governo que governe. Eu creio que o governo Dilma já vem fraco desde que nasceu, desde 2011. Muitos elementos que estão aparecendo agora já estavam embutidos, já estavam visíveis no que vinha. O fato é que nós estamos com um governo fraco. E quando o governo é muito fraco, as especulações prosperam, o que enfraquece mais o governo. É um ciclo vicioso, infelizmente. Quando o senhor fala que o governo está fraco, dê algum exemplo prático que as pessoas veem no dia a dia e sentem a fraqueza do governo. Por exemplo, toda a questão fiscal, né, que o governo está amarrado, tem que enfrentar desequilíbrios, não tem muita força para isso, até enfrentamento dessa crise dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Você imagina, um movimento que não tem nem movimento sindical por trás, né, conseguir fazer essa paralisação. E o governo logo começa cedendo, meio perdido, uma coisa que é muito grave, inclusive para o abastecimento, né, de alimentar do país, e que vai jogar a economia mais para baixo. Você acha que isso só acontece porque eles sentem que o governo é fraco? É fraco. O governo tem tentado reagir. A presidente passou a falar mais, depois de ficar quase 2 meses sem falar, está fazendo algumas viagens, dando entrevistas. Esse tipo de reação é o caminho para o governo para tentar, enfim, sair das cordas? Veja, não me compete como integrante da oposição dar conselhos ao governo. Mas, puxa,
faz esse ajuste fiscal de maneira mais eficiente, tá certo? Sem ficar pegando no pé necessariamente dos setores mais pobres. Você quer fazer um ajuste? O que você tem que fazer? Pega todos os contratos que o governo tem, que são muitos, e manda fazer uma revisão em tudo, todos os contratos. Eu fiz isso quando fui secretário do Montoro, que herdamos o governo Maluf, né? O caos fiscal, custo alto para tudo, depois na Prefeitura de São Paulo. Depois, em várias circunstâncias, você manda renegociar todos os contratos, tudo tem que baixar 5%, 10%. Para os fornecedores, aqueles que têm, e todo mundo vai topar. Por quê? Porque é uma época de crise, né? Todo mundo está pagando, e por que não aqueles que prestam serviço? Também tem que pagar. Não se trata de romper contratos, isso, aquilo, se trata de renegociar. Eu garanto que isso daria um dinheirão, especialmente depois de 2 anos de governos petistas, porque, convenhamos, se tem alguma coisa que o PT menospreza, né, como comando de política econômica, é custo. Eles não dão a menor importância para custos altos. Você teria uma margem enorme aí de compressão de despesas, sem ferir os pobres, sem ferir demasiado a atividade econômica e tudo mais. Eu fico surpreso disso não ter sido feito até agora. O governo representado pelo PT ganhou 4 eleições presidenciais seguidas. Não é possível que alguém sempre ganhe eleição só por mérito próprio. Tem também algum erro da oposição. Então, a oposição fez a oposição que deveria ter feito nesse período? Não. Então, faça uma análise sobre isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu acho que foi um equívoco aquela badalação a respeito do governo Lula, no começo, que estava seguindo os parâmetros do governo Fernando Henrique. Eu acho que não. Eu, se tivesse ganho em 2003, 2002, eu teria governado diferente. Por quê? Porque a conjuntura era outra. Você tinha aumento de preços dos produtos brasileiros, você tinha uma situação externa muito mais folgada, você tinha condições para ter tido outro tipo de política, né? E o governo Lula não mudou essa política. No segundo mandato do Lula, muitos associam a ideia do presidente do Banco Central, o Meirelles, a coisa, olha aí, o lado responsável, etc. Tal. Pois eu acho que, talvez na nossa história, deve ter sido um dos 2 ou 3 maiores erros de condução da política econômica que já aconteceram. E eu acho que muita gente na oposição ficou meio embevecida por isso. No caso do governo Dilma, acho que a colher de chá dada pela oposição, nos primeiros anos, foi muito grande. Não foi uma colher, foi uma concha de chá. Quando eu acho que, e eu escrevi isso desde o primeiro dia, desde o começo de 2011, o que está acontecendo agora, inclusive não ter governo, etc. e tal, já vinha do começo de 2011. Né? O Brasil precisava ter tido um choque de mudanças naquela época. O problema hoje é mais grave porque não se fez nada nessa primeira parte toda. Isso tudo acontece o seguinte, quando você chega na hora da campanha, você vai fazer oposição, mas você não fez antes, você percebe? A oposição não se constrói só no ano eleitoral.